vamos fazer um pouco aquele paralelismo entre os jogos que surgiram no Spectrum e até antes do Spectrum para a atualidade. O João é especialista na atualidade, eu não pesco nada da atualidade, portanto eu vou-me manter calado naquela parte, está aqui alguém que sabe da pod. Mas ainda antes de pegarmos em alguns jogos, gostava de mostrar-vos aqui um pequeno slide que mostra um pouco a evolução em termos do ZX Spectrum e antes até, desde os computadores da Sinclair até aos dias de hoje. Tudo começou, na realidade até começou antes, começou em 1980 com o GX80. Os jogos que existiam eram jogos básicos, tal como em 81, quando surgiu o GX81. Estamos a falar de jogos que na maioria tinha 1 ou 2 K de memória. Conseguem imaginar o que é 1 K de memória? O João é que tem uma expressão gira, aquilo é pegar no notepad ou numa coisa qualquer e pôr lá 1024 caracteres. Estão a imaginar jogos só com essa memória. Obviamente conseguíamos depois expandir para 16, 32 e até 64 K de memória com expansores que se acoplavam ao computador. Mas eram jogos a preto e branco, eram jogos sem som e, como podem imaginar, eram jogos muito básicos. Em 82 foi dado um grande passo. Surgiu aquele computador que no início até era chamado GX82, depois deram-lhe o nome de ZX Spectrum por causa de permitir já a parte do espectro das cores, não é? Este computador surgiu em 2 sabores, com 16 K de memória ou com 48 K de memória, permitia já ter som, permitia já ter a tal cor que falei. Portanto, os jogos sofreram uma forte evolução. Aliás, isto até é engraçado porque Sir Clive Sinclair, quando criou o computador, não era para a parte lúdica, era para a parte profissional, para a parte académica, mas, no entanto, o computador se ingrou por causa dos jogos e também por causa do baixo custo deles. Em 85 surge um computador com 128 K de memória. É dado um salto quântico na altura, permite já jogos com uma maior complexidade, permite jogos com multicarregamento e os jogos sofreram uma forte evolução. E o próprio som dos jogos, eu gosto bastante das bandas sonoras do 128K. Falas bem, exatamente. Aquele computador trazia um chip, o AY, que permitia já não ter só o som beeper do computador. Portanto, o próprio som já sofreu uma grande evolução. 87 surge o mais 3 em termos de memória era igual. No entanto, vem acoplado com um sistema de disquetes que permitia carregar automaticamente, ou quase automaticamente. Na altura, o automaticamente, estamos a falar em 10, 15 segundos, mas para quem estava habituado a demorar 4, 5 minutos a carregar um jogo, já era como se fosse instantâneo. Finalmente, entre 87 e 2021, é o marasmo. Praticamente não existe evolução, mas em 2021 surge o Spectrum Next. É um computador já com 512 K de memória, com possível de ser expandido até 2 megas. Parece, para os dias de hoje, parece irrisório, mas em termos de jogos já permite uma grande complexidade. E isso foi um computador que foi foi através do Quick Starter, começou em 2018, depois finalmente em 2021, 2020, 2021 os computadores saíram, já teve um segundo run, isto foi um sucesso enorme. Aliás, um dos mentores e uma das pessoas que participou no desenvolvimento deste computador até está cá hoje aqui na Lisboa Games Week, que é o James Bagley, ou Jim Bagley, como quiserem, está ali no stand do museu, depois podem passar por lá e até podem falar com ele se o entenderem. E corrijo-me se eu estiver errado, mas eu acho que o facto deste computador, ou a razão deste computador aqui existir, o Next, é mesmo a própria comunidade que, digamos, através de crowdfunding financiou este projeto. Foi financiado através de crowdfunding, o Quick Starter. É engraçado porque em 89, 90 falava-se no Sam Coupé, que seria o sucessor espiritual do ZX Spectrum. O computador chegou a sair, salvo erro, teve à volta de 5.000 unidades, portanto foi Saiu cá? Teve lançamento cá em Portugal? Que eu saiba, não. Saiu em Inglaterra, embora deve haver meia dúzia deles cá. Um deles está no museu. Eu não o tenho. Aliás, acho que todos estes computadores estão ali. Todos estão no museu, sim. Todos estão. O Sam Coupé não deve estar ali em exposição.
No entanto, o Spectrum Next para mim é o verdadeiro sucessor espiritual do ZX Spectrum, nem que seja porque foi desenhado pelo engenheiro que desenhou o ZX Spectrum. Portanto, o Rick Dickinson, falecido, entretanto ele não chegou a ver a obra feita, foi pena, mas para mim este é o sucessor espiritual. Vamos falar um pouco sobre jogos. As franquias agora é algo muito habitual no. Aqui alguém conhece Football Manager, já ouviram falar do Football Manager? O Football Manager, obviamente, não é o Football Manager que agora existe, mas o Football Manager foi, se calhar, a primeira franquia que existiu. Portanto, ele apareceu ainda para o GX80 e para o GX81. Podem ver do lado esquerdo a capa, uma capa artesanal. Podem ver do lado direito, era apenas texto, preto e branco, texto, sem som. Mas isto foi um sucesso enorme. Foi um sucesso tão grande que depois saiu. Peço desculpa, saiu a versão para o ZX Spectrum. E a versão do ZX Spectrum, além de já ter som, eram os bips, já tinha imagens. Foi uma evolução forte. Isto foi dos jogos mais vendidos sempre para o ZX Spectrum. Surgiu em 82, 83. E o que é mais engraçado é que isto não caiu no esquecimento. Ainda hoje, o jogo é desenvolvido, obviamente que através dos fãs, mas podem ver aqui uma versão de uma das últimas versões do Football Manager com as equipas do futebol português. Está ali, eu por acaso eu já reclamei, está ali Sporting Gel é Sporting Lisboa, não corresponde ao nome da equipa, mas o que é engraçado é que ainda hoje o jogo se continua a fazer com moldes muito parecidos em termos gráficos, em termos de mecânica, àquilo que foi feito em 82. Nos dias de hoje, aqui o João pode-vos dizer o que é que existe. Sim, isto realmente mudou muito, realmente. Eu confesso que jogos de desporto não é bem a minha praia, mas eu acho que dos primeiros que eu joguei é capaz de ter sido este aqui, o 98. Isto era para o DOS ainda ou não? Desculpa? Era para o DOS? MS-DOS ou não? Sim. Só que realmente, pronto, podemos ver aqui a diferença abismal, mas o que eu acho interessante é que a gênese do jogo no fundo continua a ser a mesma, não é? Eu acho que essa também foi uma das coisas que, pelo menos para mim, sempre se destacou nesta franquia de jogos de futebol comparativamente a um jogo de futebol, vou chamar mais normal, como um FIFA ou um Pro Evolution, etc. Em termos de, e já que falaste no desporto, eu sei que não é a tua onda, mas os jogos de desporto é do que existe mais forte para o ZX Spectrum. E atenção, e continuam a ser dos tipos de jogos, principalmente jogos de futebol, dos mais vendidos nos dias de hoje e mais jogados. Sim, e atenção, os jogos de futebol, apesar de agora a comunidade ser mais de homebrew, não é? Não temos já aquelas grandes equipas de profissionais que existia na altura, ainda este ano já saiu um jogo de futebol sim. a fazer lembrar o Sensible Soccer e isso. Mas isto tudo começou em 84, temos ali, por exemplo, um jogo da Arctic, que era o World Cup, era muito, muito fraco, o jogo era mau. Mas no mesmo ano, em 84, saiu o Match Day, e o Match Day, se calhar, é um dos precursores do sucesso que os jogos de futebol tiveram no ZX Spectrum. Este jogo tem uma particularidade, ele só tinha 7 jogadores em campo. Não podias pôr os jogadores todos, não é? A nível não conseguias ter 11 jogadores em campo, quer pelo tamanho do campo, quer por falta de memória. No entanto, podemos ver, já os bonecos realmente já se parecem com os jogadores. O jogo já tinha cálculos muito complexos para simular a trajetória da bola. E depois teve um jogo em 88, que foi o Match Day 2, que ainda melhorou mais alguns destes aspectos. Isto foi um sucesso estrondoso. Ainda hoje o Match Day e o Match Day 2 são considerados os melhores jogos de futebol para o ZX Spectrum. Mas não era só jogos de futebol. Do lado esquerdo temos aqui o Decathlon. O Decathlon era um jogo que basicamente tínhamos de estar no teclado a martelar. É basicamente um jogo, pelo menos ali entre o pessoal do museu, é proibido de meter ali a correr, porque basicamente vocês tinham de carregar em duas teclas. Não, mas isto tinha, portanto, o Decathlon tinha obviamente 10 desportos diferentes, mas a maior parte deles tínhamos de estar a carregar freneticamente para a esquerda e para a direita, para pôr o corredor a andar.
o que é que isto fazia? Fazia que dávamos cabo do teclado dos computadores, nós ficássemos com joystick. Eu conheço porque a minha tia madrinha, irmã do meu pai, ela tinha uns ZX Spectrum, e este é capaz de ter sido os primeiros jogos que o meu pai jogou. Portanto, o meu pai falava-me bastante deste jogo e que estava ali, sim. Isto na realidade também era uma franquia, porque ele depois houve a Ocean, foi quem lançou o jogo, lançou depois mais jogos baseados quer na figura do Daley Thompson, quer do género, como o Super Test, o Hyper Sport, uma série de jogos relacionados com isso. Estes jogos, a meu ver, eram muito repetitivos, mas que eram um sucesso. Lá direito temos, se calhar, o primeiro jogo de ténis a aparecer. Este jogo tem outra particularidade, por isso é que eu deixei aqui. Apareceu no primeiro concurso, na primeira competição de jogos em Portugal, em 84, 85, apareceu no Zig Zag, um concurso que havia na RTP. Eu era muito miúdo, mas lembro-me de ver, a competição. Eram 6 jogos e um dos que lá estavam era o Match Point. Ainda hoje, para mim, é se calhar o melhor jogo de ténis que... Eu tenho lá umas cassetes do Zig Zag, com algumas compilações. Essas compilações tinham os 6 jogos, entre os quais o Match Point. Este jogo tinha outra particularidade. Ele servia como screensaver. Se nós não quiséssemos estar a jogar e quiséssemos deixar o jogo, podíamos fazer torneios de exibição e o computador jogava entre si. Além disso, o jogo permitia 2 jogadores em simultâneo, que era algo que não era muito comum ainda nessa altura para os ZX Spectrum. Estamos em 84 aqui, não é? Mais ou menos. 84, sim. Hoje em dia, tens aqui... Algo que hoje em dia até tem esta expressão na cena dos esportes, não é? Possivelmente um dos jogos que se calhar acabou mais amizades e que se calhar partiu mais comandos, não sei. Mas tal como o Football Manager teve a sua gênese em jogos como os que vimos no ZX Spectrum. Mas lá está, como eu estava a dizer, eu nunca tive grande ligação a jogos de desporto. Eu confesso que não acompanho futebol no dia-a-dia, mas eu acho que jogos como o FIFA, que até mesmo para mim que não acompanho muito a cena, de jogar com amigos, tu estavas a dizer particularidade do outro jogo, dá para jogar a 2, eu acho que é um jogo perfeito para jogar com pessoal em casa. Pessoas, sim. Ténis, comparem o Match Point com o que existe hoje em dia, quer dizer, parece que estamos a assistir na televisão a um jogo de ténis. Exato, mas lá está, a gênese é a mesma, se fores a ver a perspectiva. Como é que é a mecânica Isto permite visão de vários pontos, não? De vários ângulos. Sim, e depois também tens aqueles sistemas, por exemplo, das repetições, etc. Como estavas a dizer, dá um pouco aquela experiência, parece que estás a ver o jogo na televisão, não é? Sim. Mas os comentadores, etc. Portanto, os jogos de desporto cada vez mais, eu acho que no do Spectrum realmente era tentar recriar aquilo que, digamos, uma experiência mais próxima daquilo que tu tinhas no desporto a sério. Obviamente tendo em conta as limitações do sistema, daí não poderes ter os sprites todos a mostrar 11 jogadores de cada lado, não é? Mas cada vez mais eu acho que os jogos de desporto, não só de ténis, mas de desporto em geral, dá realmente aquela experiência de imersão, de sentires mesmo que estás não só a ter o papel de jogador, mas também tens aquela perspectiva de observador, ou seja, parece que estás mesmo a jogar algo que está a dar na televisão. Eu acho que esse foi o grande salto nos jogos de desporto. Só por curiosidade, quanto é que terá de memória, quanto é que consome memória um jogo deste? Confesso que não sei. Mas uns gigazinhos. Pois. Uns gigazinhos. Agora valentes. Comparem com o Match Point, tinha 48, aliás não tinha 48K, ele não usava 48K de memória. Os FIFAs e Pro Evolutions mais do que este, sem dúvida alguma. Wargames, isto é um estilo que... É a tua praia. Esta é a minha praia. Confesso que o meu estilo de jogo preferido são os Wargames. E é engraçado porque isto é um estilo de jogo que foi no Spectrum que ganhou a projeção. Estes jogos para as casas de máquina, para os salões de jogos, não dava para estar a jogar numa máquina de arcade. Muitos jogos do Spectrum vinham das máquinas de arcade, a Zenz está aí. Não se passa nisso nos Wargames. Eu deixei aqui dois, um deles até é de uma pessoa muito conhecida. Do lado esquerdo tem o Laser Squad, é dos melhores jogos que apareceu para os ZX Spectrum. Se vos falarem XCOM ou o FOU, diz-vos alguma coisa, o Gollop, foi os jogos da saga XCOM.
começaram com o Laser Squad, aliás, até antes do Laser Squad, porque ele tem jogos do género antes do Laser Squad, foi com o Laser Squad que ele mostrou todo o seu potencial. E realmente jogamos o Laser Squad e jogamos um XCOM, a base é a mesma. No lado direito temos um jogo relativamente pouco conhecido, é o Nether Earth. Ele foi lançado pela Argus, nem sequer era uma editora muito conhecida na altura, lançou só meia dúzia de jogos. Tu jogaste ambos na altura? Jogaste ambos na altura? Joguei. Aliás, o Laser Squad é talvez o meu jogo preferido, sempre, de todas as plataformas. O Nether Earth não era um jogo fácil e é um jogo já muito complexo, mas tem uma particularidade. Foi a primeira vez, foi o segundo, apareceu um primeiro caso em 84 que era os Stonkers, mas depois foi com este jogo que se começou a ver os wargames em real time, ou seja, estava tudo a acontecer simultaneamente. Aliás, daí o nome Real Time Strategy Games, não é? Exatamente, enquanto, por exemplo, no lado esquerdo o Laser Squad era um jogo que nós jogávamos por turnos, no caso do Nether Earth tudo estava a acontecer, se nós parássemos o inimigo vinha e dava cabo de nós. E tem outra coisa, porque tu estavas a dizer, e é verdade, isto não é um estilo de jogo que resulte bem em arcade. Não. Tendencialmente são jogos mais morosos, são jogos mais complexos no sentido em que temos mais micromanagement, cenas assim, não é? Mas, embora eu, por exemplo, eu sempre estive ligado e continuo às consolas, eu sempre fui mais gamer de consolas, mas isto é um estilo de jogo que eu também gosto, tal como tu. Eu só consigo jogar em computador, só faz sentido para mim jogar... computador, não? Sim. Se bem que eu comecei, lá está muito mais tarde, jogos como o The Settlers, Age of Empires, temos aqui o 4, Civilization também. Para mim o meu preferido, eu sou aqui um bocado suspeito, eu adoro o Age of Empires 2, o 2, o The Age of Kings, para mim é espetacular. Mas também nomes como, que eu acredito que há muitos conhecem o Warcraft, não é? Que hoje em dia é mais associado ao World of Warcraft, mas o World of Warcraft começou com o Warcraft, que é um jogo de estratégia. Sim, eu tenho esse jogo. Eu acho que a grande diferença, diria eu, entre os jogos de estratégia mais antigos para com os jogos de estratégia atuais, não só obviamente as mecânicas, o facto de conseguir gerir muito mais coisas, desde a economia, desde os exércitos, etc., é a questão da história. Porque, embora não sejam RPGs, tu hoje em dia tens realmente um foco muito grande na história em jogos de estratégia. E eu gosto desse Sim, contraste. o Civilization traçava a história desde o início da civilização até aos dias de hoje. Eu joguei todos os Civilizations até ao 3. Eu tenho o 4 e já não lhe achei muita piada. Porquê? O jogo começou a ficar... tinha muitas cenas, perdia-se muito tempo a ver cenas. Mas o Civilization 4 ou o Age of Empires? Não, Civilization 4. Okay. O Age of Empires eu só conheço o primeiro, a partir daí. Mas gosto muito, atenção. O 2 é muito fixe. Tu tens inclusive umas versões remasterizadas em 4K para PC, onde tens lá uma expansão, porque continuam a fazer expansões para o Age of Empires 2. Tens lá uma expansão que fala sobre Portugal. É uma campanha dos descobrimentos, etc. Por acaso o Sid Meier, que é o que criou o Civilization, esquecia sempre de Portugal nos seus jogos. Sim. Plataformas, se calhar... Cá está, os jogos de plataformas. Isto é um estilo de jogo que, pelo menos a mim, me diz muito. A grande parte da minha infância foi a jogar jogos de plataformas. No meu caso foi mais na Sega Mega Drive e depois na PlayStation já com jogos em 3D, não é? Eu diria que o primeiro jogo de plataformas que eu joguei, eu acho que foi o Sonic, é capaz de ter sido o primeiro Sonic na Mega Drive. Mas lá está, nós se andarmos para trás e formos ver a gênese do que é um jogo de plataformas, está aqui. Sim, no lado esquerdo. Aliás, os jogos de plataformas são aqueles que talvez melhor definem o ZX Spectrum. No lado esquerdo temos o Manic Miner, dos jogos mais conhecidos para o ZX Spectrum. Ele foi desenvolvido pelo Matthew Smith. Matthew Smith era um miúdo na altura com 16 anos que fez o jogo em sua casa. Eu lembro-me de histórias onde ele contava que só programava à noite porque durante o dia, se os pais ligassem a cafeteira, o quadro ia abaixo e não é como agora, não havia backups, portanto ele perdia o trabalho todo, portanto ele dormia durante o dia e programava à noite, tanto que ele ficou meio variado entretanto. Este aqui eu tenho lá, o Bomb Jack. O Bomb Jack, se calhar... O Bomb Jack veio das plataformas. O que é engraçado é que o jogo para o ZX Spectrum é melhor que o jogo das plataformas.
Aliás, dizem que a melhor versão que foi feita foi para o ZX Spectrum. Se não conhecem o jogo, vale a pena irem ali ao museu, que ele está ali para vocês poderem experimentá-lo. Eu, por acaso, queria te fazer uma pergunta, porque, por norma, os jogos de plataformas, ou melhor, as mascotes das consolas, neste caso, sempre tiveram associadas a jogos de plataformas. Por exemplo, na Nintendo temos o Mario, na Sega sempre tivemos o Sonic, durante alguns tempos, que hoje em dia já não é exclusivo, mas o Crash Bandicoot foi a mascote da PlayStation. Na tua opinião, embora não haja assim algo oficial, o que é que tu dirias que seria a mascote do Spectrum? Seria o do lado esquerdo, ali o Mineiro Willy. Porque o Mining Miner depois deu origem ao Jet Set Willy, ao Jet Set Willy 2, e entretanto já saíram dezenas de mods com a figura do Mineiro Willy. Eu diria que é o Mineiro Willy. É talvez a figura mais conhecida do ZX Spectrum. Dirias que mais que o Dizzy. É isso que eu ia dizer, mais que o Dizzy? Mais que o Dizzy, ok. Porque o Dizzy apareceu em 88, já existem 8 para o ZX Spectrum, também existem para outras plataformas, mas já é um fenómeno que não vem desde o início, enquanto que o Mineiro Willy apareceu logo em 83 e ainda se continua. Este ano já saíram vários clones do Mining Miner e do Jet Set Willy. Há uma comunidade muito forte, que é o Mining Miner and Jet Set Willy Community, assim uma coisa qualquer de gente, que continua a desenvolver vários jogos por ano. Cá está, isto é a atualidade dos jogos de plataformas. Esta aqui é a minha mascote. Pronto, sim, porque lá está, muito pessoal que cresceu com a Nintendo tem aquela nostalgia, aquele carinho por Super Mario. Muitos dos que cresceram com uma Sega em casa têm pelo Sonic. Eu é muito do Crash Bandicoot, que eu acho que foi uma franquia que eu acho que conseguiu fazer essa transição do que era um jogo de plataformas em 2D, ou side-scroller, para o 3D. Aqui obviamente estamos a falar do It's About Time, que foi o último jogo que saiu do Crash Bandicoot da linha principal. Depois temos os spin-offs, etc., os party games e os racing games, mas o primeiro Crash Bandicoot, pelo menos para mim, estamos a falar de um jogo de 96, que por acaso até tem alguns níveis em side-scrolling, mas na sua ambiência, no modo geral, é em 3D. Eu acho que foi o primeiro jogo que realmente conseguiu essa fórmula de passar do 2D para um ambiente tridimensional em plataformas. Diz-me uma coisa, quanto tempo é que demoravas num jogo desse até o terminar? Na altura eu diria talvez, não sei, uma semana, qualquer coisa. Mas hoje em dia, pelo menos os primeiros Crash Bandicoots, eu termino aquilo numas horas, mas pronto, eu sei aquilo de cor e de salteado. O Mining Miner se calhar demoravas umas semanas, mas é porque o jogo era tão difícil que... Ok. E depois o Jet Set Willy não demoravas uma semana, não o terminavas porque a primeira versão que saiu vinha com bugs e o jogo não se conseguia terminar porque havia lá uma sala onde se tu tivesse passado por um sítio antes morrias imediatamente. Cá está, aqui temos o Super Mario Odyssey. Lá está, eu tinha falado do Mario. O Super Mario não aparece tecnicamente com o Super Mario Bros. Sabes qual foi o primeiro jogo com o Super Mario? Foi o Donkey Kong. Donkey Kong? O Donkey Kong, porque o Mario é o protagonista, que na altura chamava-se Jumpman. Pois é, e ele apareceu para o Spectrum também. Sim. E aqui realmente também conseguimos fazer, tal como eu estava a dizer, se o Crash Bandicoot para mim foi o primeiro jogo realmente conseguir fazer essa transição muito bem do que era um jogo de plataformas em 2D para 3D, para mim o Mario foi aquele que conseguiu digamos, aprimorar mesmo a fórmula, até porque o Mario vem desse ambiente bidimensional, não é? E isto era uma coisa que na altura, vocês se forem a ver, não há assim muitas franquias de jogos de plataformas que começaram em 2D que se adaptaram bem ao ambiente 3D. Eu pessoalmente, mas isto lá está, é apenas uma opinião pessoal, o Sonic para mim, eu continuo a preferir os jogos do Sonic em 2D do que em 3D, mesmo os atuais, mas já aqui no Super Mario foi diferente. Eu diria que o jogo que esse sim revolucionou tudo foi o Mario 64, que eu lembro perfeitamente da primeira vez que vi o jogo, foi no Templo dos Jogos, não sei se o pessoal aqui se lembra desse programa. É este aqui? Não, este aqui foi o último que saiu, o Wonder, que este aqui é também 2D, porque tu continuas a ter jogos do Mario tanto em 2D como em 3D. O Mario 64... O Templo dos Jogos, pá, com a Rita Menos, não era? E com... Já não lembro com mais quem é que também não me lembro do rapaz que lá estava. Da Rita Menos também. Mas eu... Sim, a primeira vez que eu ouvi falar do Mario 64 foi quando eles fizeram uma análise do jogo, que eu saiba foi a primeira vez, se não a única, que eles deram uma pontuação de 100 num jogo, porque aquilo realmente era incrível, porque
nós hoje em dia, a realidade nos jogos é uma coisa tão grande, não é? Que tu já não distingues o que é uma cutscene do que é o ambiente de gameplay. Mas na altura foi a primeira vez que eu senti que os gráficos do jogo enquanto eu estou a jogar, ok, isto parece a cutscene, isto parece mesmo as apresentações, como eu chamava. E eu acho que isso é uma das razões do sucesso deste ícone, que é o Super Mario. Yeah. Sabes que o Mario também surgiu no ZX Spectrum, mesmo Mario Brothers, o jogo, só que o jogo é francamente mau. Tu tens alguns portes decentes, por exemplo, eu tenho o da Atari 2600, é um porte decente, mas desses assim mais antigos, tal como o Donkey Kong, para mim as melhores versões são mesmo as das arcades. Olha, falas em arcade. Cá está. Sabes qual é o jogo da esquerda? Não. Não, confesso que não. Afterburner. O Afterburner, assim, ok. Obviamente que o ZX Spectrum não foi precursor. 48 ou 128? 48K. 48K. O ZX Spectrum não foi precursor dos jogos de arcade, foi ao contrário. O ZX Spectrum inspirou-se, os jogos que surgiram eram inspirados muitas vezes nos jogos de arcade. Quando éramos miúdos, nós frequentávamos as casas de jogos, onde gastávamos, já não me lembro quanto é que era, 25 escudos ou 50 escudos por um jogo, e o nosso sonho era termos uma máquina de arcade em casa. Quando saiu o ZX Spectrum, pudemos ter isso, obviamente, com os jogos de arcade, e eles pagavam bastante para conseguir fazer a conversão, e por vezes eram os flop. Temos aqui, apesar do bom aspecto destes dois jogos que estão aqui, eles foram subir flops. O Afterburner, porque praticamente só andavas para cima, para baixo e para o lado, porque ele disparava automaticamente. O Outrun andava à velocidade de um caracol. Agora, no entanto, também tiveste jogos de arcade com muita qualidade. Temos aqui dois jogos, por exemplo, o Pang. O Pang há bocadinho também estava ali no museu, para quem o quiser ver. Surgiu já num período muito tardio do ZX Spectrum. Salvo erro, este é para 128K. Mas, por exemplo, do lado direito, temos um jogo que fez sucesso nas arcades. Não precisa de grandes gráficos, que é o Tetris. Às vezes a mim me perguntam o que é que eu considero um jogo perfeito, um jogo de nota 10 em 10. Eu diria o Tetris. É dos meus jogos preferidos. Acho que não precisas de muito mais. Não precisas. Obviamente que agora tu tens não sei quantas variantes do Tetris, onde dá para jogar um contra o outro. Também já tens o Tetris com duas pessoas para o ZX Spectrum. Agora, realmente o que aqui interessava era a mecânica. E a mecânica no ZX Spectrum para o Tetris era perfeito. Era o computador perfeito para o ZX Spectrum. Portanto, é mais outro que dizem que a melhor versão que saiu na altura, obviamente não estamos a falar das versões atuais, era a versão para o ZX Spectrum. Ora, aí está o Tetris 99, não é? Que o nosso amigo Marco, daqui a um bocado deve chegar aí, ele é viciado nisto Este aqui. é daqueles que dá para jogar um contra o outro? Não. Sim. E tem uma grande expressão online também este jogo. Há um que eu acho que não está aqui no slide a seguir, mas acho que não, que é o Tetris Effect. É um jogo que eu adoro, em VR. Onde basicamente, lá está, é o Tetris, a mecânica continua a mesma, só que eles conseguiram dar-te ali uma experiência imersiva muito interessante. Não só a nível de estímulos visuais que vão acontecendo, que estão sincronizados com o jogo, mas também a música. Tudo o que foi feito naquele jogo, e quando digo visuais não digo só o campo de jogo, digo as animações que estão a acontecer em volta, em ambiente de realidade virtual, em conjunto com a música, que foi feita de propósito para isto. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar Tetris Effect, é absolutamente incrível. Depois tens aqui o Pac-Man, que não está cá hoje o Marco, mas consta que a Sabrine, que é a namorada do Marco, que é fanática por esse jogo, não é? E é outro jogo que eu diria que é um jogo perfeito também. O Pac-Man original, nas suas conversões da arcade, há umas que melhores que outras. Por exemplo, ainda há bocado falei bem de uma versão da Atari, mas aqui no caso do Pac-Man da Atari 2600 por acaso não é muito boa, não. Tens uma versão muito engraçada para o ZX Spectrum, que é o Mrs. Pac-Man. Era aí que eu ia dizer. Eu pessoalmente, na coleção falta-me o Pac-Man Jr., que apareceu depois, mas a Mrs. Pac-Man para mim é superior até. Eu diria até a versão original da arcade, eu acho que prefiro a Mrs. Pac-Man do que o Pac-Man original. O original, aliás, como era de esperar, foi logo dos primeiros jogos a aparecer para o ZX Spectrum, através da Atari Soft. O nome dele era Pac-Man, o jogo não era grande coisa, tanto que eles depois fizeram o Mrs. Pac-Man, puseram a mulher do Pac-Man. Sim.
em jogo e realmente beneficiou muito com a mecânica e o jogo era quase como o das máquinas de arcade. Está aqui um estilo que, bem, este é mais a tua praia também, não é? Beat'em ups não é muito para mim, no entanto, tudo começou, aliás até começou antes do Kung Fu Master, que está aqui do lado esquerdo. Foi um jogo que apareceu em 86, mas que eu julgo que até foi o primeiro beat'em up a aparecer nas máquinas de arcade. Não foi a versão para os ZX Spectrum é francamente má. Era lento, como podem ver, ou melhor, não podem ver porque aqui os bonecos não estão juntos, mas se juntarmos o nosso personagem com os inimigos, começa-se a ver o Color Clash, a mistura de atributos. Porque é realmente muito rudimentar, não é? Este aqui, mas do lado direito já tens aqui o supra-sumo dos beat'em ups para o ZX Spectrum, que é o Target Renegade, não é? Este aqui, lá está, eu não vivi esta geração, não é? Mas eu tenho a ideia que este jogo também foi um jogo muito jogado. Pelo menos eu quando falo com o pessoal que cresceu com o ZX Spectrum, este é um dos jogos que o pessoal costuma falar logo. Toda a gente fala, aliás, o Target Renegade. Este jogo, o antecessor, que era o Renegade, veio das máquinas de arcade, não o Target Renegade, nem o Renegade 3 que surgiu posteriormente. Agora, este é o beat'em up por excelência para o ZX Spectrum. Houve agora um jogo feito em 2018, que é o Mighty Final Fight. Mighty Final Fight, sim, com sim. Um vem do leste, dos russos, eles são espetaculares nisso. Eu não sei como é que eles conseguem colocar em 128K de memória tanta coisa. Agora, um beat'em up também muito, muito bom, com um grafismo muito superior ao Target Renegade. E o Mighty Final Fight tem uma coisa interessante, que o original da Capcom, que é o Final Fight, que é das melhores séries de beat'em up que existem. O Mighty Final Fight aparece depois, neste caso na Nintendo, ou seja, é um jogo que aparece na NES depois do sucesso do original das arcades e da Super Nintendo. Isto aqui basicamente é o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Isto é um beat'em up que, embora tenha esta abordagem retro, isto é um jogo de agora. Porque o que acontece é que, voltando ao tópico da passagem dos jogos 2D para 3D, os beat'em ups eu acho que é um estilo de jogo que é mesmo fruto daquela geração, principalmente nos anos 90, quando estavam na berra. Todas as consolas tinham beat'em up, todas as franquias tinham um jogo beat'em up nas arcades, portanto aquilo que não faltava era oferta, não é? Desde a Super Nintendo, da Sega, etc. O que acontece é que foi um estilo que eu acho que morreu um pouco com a passagem para o 3D. Tiveste algumas coisas, sim. Lembro-me, por exemplo, do Fighting Force, foi um beat'em up tridimensional que saiu para a PlayStation 1, também saiu, acho que chegou a sair na Dreamcast depois mais tarde também, que até era para ser, digamos, a continuação do Streets of Rage, que é um jogo que me diz muito, foi o primeiro jogo que eu joguei. Só que o que tem havido agora, ultimamente, com este revivalismo do retro gaming, é que tens muitas companhias, muitos game developers que fazem beat'em ups hoje em dia, mas a preservar a essência do que eram os beat'em ups na altura, na era dos 8 e 16 bits. E este aqui é um grande exemplo, este jogo são é excelente. Tartaruga Ninja, ali. Tartarugas Ninja, exatamente. Foi dos jogos mais vendidos para o ZX Spectrum também, e apesar de já ter aparecido numa fase muito, muito tardia. Tiveste inclusive um kit, tiveste mesmo um Spectrum edição das Tartarugas Ninja, se não estou em erro. O mais dois. O mais dois, sim. Exatamente. Pronto, eu estava a falar do Streets of Rage. Parece o Renegade. Diz? Faz lembrar o Renegade. Exatamente, sim, mas a Genesis é mesmo essa, porque isto é um estilo de jogo que é muito simples na sua essência. Isto é o chamado, lá está, side-scrolling, não é? Onde tens um botão, tens os botões direcionais, tens um botão para atacar, às vezes alguns tens de saltar, outros não, e depois possivelmente podes ter um ataque especial. É muito fácil pegar num comando, ou num teclado, ou num arcade stick e começar a jogar um beat'em up, mas só que depois tens ali uma learning curve onde é difícil, digamos, mestrares este estilo de jogo. Este aqui é o Streets of Rage 4, saiu há, eu diria, 3, 4 anos atrás, mais ou menos. O seu início foi na Sega Mega Drive. O primeiro Streets of Rage saiu em 91. É um jogo que me diz muito. Foi o meu primeiro contacto com videojogos, foi o Streets of Rage. O meu preferido continua a ser o 2, mas aqui depois tivemos, lá está, este revivalismo. Eu tive pena de
não ter aquela abordagem pixel art, se bem que depois tens algumas coisas que podes desbloquear. Aqui tens assim este estilo mais quase cartunesco, não é? Exatamente, gosto muito do grafismo deste jogo. Não é? Mas a essência está lá. Porque eu lembro-me, na altura saiu um que era o Pit Fighter, que aquilo até digitalizava a imagem das pessoas. Sim. Mas o Pit Fighter é mais um fighting game. Pois. Tu, na altura tiveste muitos desses jogos. Diria eu, o mais conhecido com essa técnica seria o Mortal Kombat, onde os primeiros Mortal Kombat, aquilo que tens não é arte desenhada, aquilo são pessoas mesmo, não é? Às vezes corria bem, outras vezes corria mal. O Pit Fighter aqui não correu bem, muito o Spectrum correu muito mal, realmente, mas dá muito mais gozo estas personagens cartunescas, não é? Sim. Cá está, este aqui é o Final Vendetta. Se eu te dissesse que isto foi um jogo saído em 91, 92, passava, mas não. Isto é um jogo atual até. É recente? Sim, este jogo aqui tem também 3 ou 4 anos, mais ou menos. Eu por acaso consegui a edição colecionador para a Nintendo Switch, fiquei muito contente. E que agora vai ter um lançamento físico para a consola Neo Geo. A consola da SNK, a mítica Neo Geo. Isto agora vai ser em cartucho para a Neo Geo, que vai ser interessante. E por falar em cartucho, temos aqui o Paprium. Este aqui foi um jogo lançado pela Water Margin. Foi um jogo que é fruto de uma crowdfunding muito controversa, porque o jogo foi financiado, foi um sucesso. Já não me lembro se foi na Kickstarter ou se foi na Indiegogo, mas acho que foi na Kickstarter. Só que depois aquilo ficou assim em banho-maria durante uns anos. Ninguém sabia se o jogo ia ser lançado ou não, mas está aqui. E isto é um jogo que saiu em formato físico em cartucho para a Sega Mega Drive. E é muito fixe. Ora, Shoot 'em ups. Bem, esse aqui... Este joguei em arcade. Posso dizer que joguei este em arcade com o meu pai, na Feira Popular. Lado esquerdo é o Space Invaders. Realmente ele tornou-se muito conhecido. Foi nas máquinas de arcade. Claro que tinha que passar para o ZX Spectrum logo nos primórdios, não é? Podem ver o grafismo. E do lado direito também é dos primórdios, o Phoenix. Portanto, podem ver o grafismo, é muito arcaico. É básico. Agora, o jogo tinha uma jogabilidade fabulosa. Se calhar tão boa ou melhor do que aqueles jogos com um grafismo muito superior. O que interessava aqui era a mecânica, era a dinâmica que o jogo te imprimia. E é logo reconhecível, porque tu tiveste na altura, não só em arcades, mas também em consolas na altura, novamente a Atari 2600, depois os microcomputadores, tiveste imensos clones do Space Invaders, mas é daqueles casos onde lá está, o original é sempre o original. Do lado esquerdo temos se calhar aquele que é considerado como o melhor shoot 'em up para o ZX Spectrum, que é o R-Type, e que é aquele jogo que todos diziam que nunca iria conseguir passar para o ZX Spectrum. Ele foi. Obviamente que era em sistema de multiloading. Mas é um porte muito competente. É um porte muito competente. Isto tem mais outra curiosidade deste jogo. Ele, quando saiu pela Activision em 88, a cassete tinha um erro na duplicação. E quando chegávamos ao nível 6 ou nível 7, quando acabávamos o nível e queríamos carregar o nível seguinte, atenção, estamos a falar de uma cassete, não estamos a falar de formato digital, o nível estava a enganar-se na duplicação e tinha o mesmo nível, ou seja, o jogo não era completável. Só quando saiu depois uma re-release do jogo, mais tarde, através da Hit Squad, é que conseguiram resolver este problema. Agora, o jogo é fora de série. Do lado direito temos... Para já, em primeiro lugar, temos aqui o criador do jogo, temos aqui o Jim Bagley. Aqui uma salva de palmas para o Jim. Jim Bagley, que fez muitos jogos para o ZX Spectrum, Midnight Resistance, Guts, Cabal, etc. E que está agora em grande com o Spectrum Next. Isto é um jogo já para o Spectrum Next. Ele também está ali no museu, se quiserem experimentar o Warrock. Está ali no museu e podem ir experimentá-lo. Como podem ver, em termos de grafismo, não tem nada a ver já com o ZX Spectrum. É uma grande evolução. Agora, isto corre em 512K de memória, que também é uma coisa espetacular. Isto, inclusive, faz-me lembrar o tipo de jogos que eu joguei quando comecei a jogar.
Isto dava perfeitamente para ser um jogo da Super Nintendo ou da Sega Sim, Mega Drive. até do Amiga. Não é? Sim. Até do Amiga. Já aqui o R-Type, eu tenho uma relação um pouco amor-ódio com este jogo. Eu adoro a jogabilidade do R-Type, eu adoro a estética e o imaginário do R-Type. Qual é que é o problema? Eu sou péssimo a jogar o R-Type. É esse o meu problema. Cá está. Esta aqui é a versão da Super Nintendo, se não estou enganado. Mas tanto neste aqui como no Spectrum, que eu também já joguei, eu sou péssimo a jogar isto. Mas eu adoro o imaginário que eles criaram aqui com o R-Type. E eu atrevo-me a dizer que a nível de shoot 'em ups, ou seja, shooter side-scrollers, eu acho que não há melhor do que o R-Type, muito sinceramente. Pois, este é outro jogo por falar em jogos difíceis. É difícil eu olhar, é difícil de imaginar uma pessoa que olhe para este grafismo, olhar para isso como um shoot 'em up, não é? Sim. Parece uma aventura. Isto faz muito lembrar, lá está, os primórdios dos desenhos animados coloridos da Walt Disney, e foi exatamente aí que eles foram buscar inspiração. Este é o Cuphead, um jogo que saiu, mas, se não estou em erro, acho que para tudo o que são plataformas de hoje em dia. Eu acho que está presente na Nintendo, na PlayStation, também está na 4, na Xbox, não tenho a certeza, mas acho que está na Xbox também. Epá, é um jogo excelente, é uma abordagem diferente aos shoot 'em ups, mas realmente é um shoot 'em up, e tal como o R-Type é difícil, e tal como o R-Type eu adoro o imaginário do jogo, mas relação amor-ódio, porque eu sou péssimo, mas péssimo a jogar o Cuphead. Péssimo. Esta é a tua praia, não é? Cá está, pronto. Epá, olha, coincidência, já viste a minha t-shirt? Até vieste com uma t-shirt. Então, isto para contextualizar. Vocês sabem de onde é que vem esta imagem? Sabem o que é aquilo? Stranger Things, exatamente. Ora bem, aqui estes rapazes do Stranger Things estão a jogar aquele que é o pai dos jogos narrativos e RPGs, que é o Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons é um jogo RPG que hoje em dia tem expressão em tudo o que seja mídia, desde cinema, literatura, videojogos, etc. Mas a sua gênese realmente começou aqui e continua a ser jogada aqui, que é em tabuleiro. Isto, basicamente, um RPG narrativo é um jogo, pode ser competitivo, mas acima de tudo é um jogo de cooperação, onde tu tens este jogador aqui, que é o Dungeon Master. O Dungeon Master funciona como o orquestrador e narrador da aventura, é ele que descreve a ação. Ele não está a jogar contra os jogadores, atenção, ele serve como árbitro e narrador. É um intermediário. E depois tens aqui os jogadores, onde cada um deles joga com uma personagem. Isto foi um jogo que evoluiu dos wargames de tabuleiro, onde o pessoal controlava exércitos, e o objetivo aqui, neste jogo que apareceu em 1974, era, em vez de tu controlares um exército, controlavas uma personagem. Podia ser um feiticeiro, podia ser um ladrão, um guerreiro, etc. Portanto, o objetivo aqui é criar realmente esta experiência narrativa, contar uma história de uma maneira em colaboração. Um jogo esse que pode demorar uma tarde ou pode demorar anos. Está documentado no YouTube um senhor que eu agora não sei se ele é da Inglaterra ou se é escocês, mas ele tem uma campanha de Dungeons and Dragons que dura há 20 anos. A sério? E pessoas de todo o mundo vão até lá para jogar o jogo dele, que ele escreve há 20 anos. E ali dei o exemplo, só do Stranger Things. Porquê? Porque o pessoal, hoje em dia, principalmente cá em Portugal, o Dungeons and Dragons está a começar a ter mais tração, mas foi uma coisa que esteve nos subúrbios das lojas de jogos, de trading card games, porque muito pessoal não sabia o que era. E isto para dizer o quê? O jogo Dungeons and Dragons, acredito eu, que se tornou mais popular agora graças a séries como, por exemplo, o Stranger Things, que ajudaram, digamos, a trazer este revivalismo. Mas sabes que estes jogos já existiam para nós este espectro, não é? Exatamente. Lá de esquerda até foste tu que me falaste nele. Eu confesso que acho que nunca o joguei, o Heroes of the Lance. Heroes of the Lance Advanced Dungeons and Dragons, exatamente. Mas aqui do lado direito foi um jogo que eu joguei bastante, agora já mais recentemente, que é o Hero Quest. Hero Quest, que também é de um jogo de tabuleiro. Também tens o Hero Quest em tabuleiro. Este baseia-se exatamente num jogo de tabuleiro. E se tu não conheces essa versão para o ZX Spectrum... Não conheço. Aliás, foste mesmo tu, noutro evento, da última vez que estivemos juntos, tu é que me falaste que basicamente eu perguntei ao André, porque eu adoro RPGs, acho que dá para ver. Eu perguntei ao André se ele me podia dar assim uma dica de alguns jogos de RPGs para o Spectrum, e ele disse: tens o Hero Quest. O Hero Quest existe para o Spectrum. E o Hero Quest, e depois tens o Space Crusade, que saiu a seguir,
te leva para uma invasão alienígena, mete numa nave e tal, mas que a mecânica é a mesma do HeroQuest. Portanto, é como se estivesses com os dados, onde aquilo aliás, os dados até são lançados, portanto, esse tem sempre uma vertente muito aleatória, que é a da questão dos dados, portanto, a parte random. O próprio Jim fez um jogo para os ZX Spectrum, Throne of Fire, correto? O Thrones of Fire, yeah. Que se pode dizer que é it's a kind of an RPG also, right? Pois. Mas é muito fixe saber que existiram também RPGs no Spectrum. Eu ando a ver se consigo apanhar alguns para a coleção. E depois evoluiu para aqui. Isto muitos conhecem, e bem, por Baldur's Gate 3, um jogo que até está nomeado este ano para o Game Awards, que aqui entre nós quase certeza que vai ganhar, mas o Baldur's Gate 3 é Dungeons and Dragons. Eu quando digo que é Dungeons and Dragons, não é inspirado em Dungeons and Dragons, é de facto mesmo Baldur's Gate, sim, tal como Neverwinter Nights, Dragonlance, isto são tudo mundos que vieram daqui, de Dungeons and Dragons, e realmente aqui dá para ver a diferença do que é um jogo de interpretação de personagens, que é o que isso é, a diferença de um Baldur's Gate 3 para o início. Aliás, tu tiveste muitos jogos no Spectrum, os chamados Text Adventure Games. Sim, não é? sim. Ainda hoje tem. Sim, que era, eu tive contacto com esse tipo de jogo, mas em livros. Havia uns livros de finais da década de 80, inícios de 90, aqueles livros de lombada verde, que eram as aventuras fantásticas da Verbo. Do Livingstone e do... Exatamente. Que aquilo são RPGs, não é? E para mim, os Text Adventure Games acabam por ser RPGs também, porque tu estás ali no papel de um protagonista, tens uma história, mas tens caminhos alternativos que tu vais escolhendo, não é? Sabes que o primeiro livro da coleção Aventuras Fantásticas, o Feiticeiro da Montanha de Fogo, Warlock of the Fire Mountain, saiu uma edição especial, que é muito rara, pela Verbo, em Portugal, que vem acompanhado do livro, deste primeiro número, com uma cassete com o jogo do Warlock of the Fire Mountain. Eu vi essa cassete no museu. Eu tenho a cassete e tenho o livro, a edição mesmo, a edição conjunta. Eu acho que no museu só tens a cassete mesmo. Sim. Eu tenho o livro. E tens o livro. Pronto, eu tenho o pacote de coisas tua. Mas isso também já vem desde... Esses jogos também já vêm desde o início, desse Spectrum, não é? Portanto, bem, acabámos à hora. Obrigado pela Muito obrigado. vossa presença.